Boa tarde, amados. Uma excelente tarde a todos que me ouvem neste canal. Queridos, aqui estamos para mais um vídeo muito importante, como sempre, meus vídeos falando do nosso Salvador e do nosso Criador, do nosso Pai Yahweh, são de suma importância. Eu quero estar lendo aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 11, o verso de número 19, que está escrito da seguinte forma: Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Eu quero estar falando aqui nessa tarde algo muito importante, que é sobre o nome do nosso Pai Yahweh, que na Bíblia está descrito como Deus, e do nosso Salvador Yahushua, que na Bíblia está descrito como Jesus. E muitas vezes as pessoas religiosas elas não gostam quando nós nos referimos a esse assunto e dizemos que o verdadeiro nome do Salvador é Yahushua e não Jesus. As pessoas entendem que nós estamos tentando contra a vida delas ou perseguindo-as de alguma forma. Mas aqui não é minha essa intenção, e nem a intenção dos amados que muitas das vezes abrem a Bíblia e tentam mostrar a verdade. É simplesmente a nossa luta não é contra a carne e o sangue ou contra pessoas. Nós não estamos aqui lutando contra o pessoal de ninguém, né? Não leva isso para um lado pessoal. Mas a nossa luta é contra um sistema enganador que nos enganou há muito tempo e que tem enganado pessoas até os dias de hoje. Eu, por exemplo, vivi 21 anos dentro de um sistema religioso onde eu me autodenominava pastor, quando as escrituras dizem que o único pastor é aquele que deu a vida no madeiro. Logo, se eu não dei a vida e não ressuscitei, eu não posso ser pastor. Existem pastores sim na Bíblia, de animais, de ovelhas, animais, ou cordeiros, animais. Agora, pastores para seres humanos, só existe um: aquele que deu a vida no madeiro, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, tirou de lá do abismo todas as almas que se encontravam lá aprisionadas. Esse sim é o pastor. Ele diz lá em João 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando eu entendi essa palavra, eu pensei comigo, bom, ainda que eu me denomine pastor, mas se o bom pastor dá a vida, logo se eu não posso dar a vida, eu sou um pastor que não presto. E para ser algo que eu não presto, eu prefiro não ser. Então, pastor de seres humanos é um só, aquele que morreu no madeiro, chamado Yahushua, que a Bíblia o descreve como Jesus. Então, queridos, é o seguinte, o que nós vemos aqui é o próprio Criador usando o profeta Jeremias para profetizar o que o povo diria no futuro. Aqueles que tinham posse, né, que iriam tomar posse das Escrituras, iriam aprisionar os verdadeiros filhos do Criador. O que esse povo iria falar, o nosso pai Yahweh já estava usando a boca do profeta Jeremias para profetizar. Isso aqui era o Salvador Yahushua falando: eu era como um manso cordeiro que leva uma matança, porque não sabia que imaginava um projeto contra mim, dizendo: destruamos. Aí já é as pessoas falando. Primeiro foi o Salvador dizendo o que as pessoas diriam: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, isso é, matá-lo. Né? Queriam matar o Salvador, para que não haja mais memória do seu nome. Memória fala de lembrança, para que não haja memória, não haja lembrança, para que ninguém lembre mais do seu nome, ou seja, que o seu nome seja extirpado da terra, seja apagado, tirado, excluído, para que não haja memória. Essa era a intenção que Satã iria colocar no coração do povo. Isso ele já vinha colocando desde o início. Se nós voltamos um pouco atrás, nós vamos ver que as pessoas que serviam ao Deus desse século, né, que é o Terron,
o mesmo Deus que corrompeu a Lúcifer, a ponto de Lúcifer, o Samael, lá no céu, se rebelar contra o Criador e fazer com que a terça parte dos anjos também ficasse contra o Criador e a favor dele, esse mesmo Deus do mal foi o que corrompeu Lúcifer. Isto é ocultado de nós nas religiões. Muitas pessoas não sabem que existe um segundo Deus do mal chamado Terron, que a Bíblia chama ele também de Baal, de Belial e de muitos outros nomes. Ele tem um nome também chamado de morte, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 7, ele é chamado de morte. Aquele ser que está montado no cavalo amarelo é esse Deus do mal. Em 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus desse século, que não é Satanás, mas o Deus que corrompeu Satanás. Que Satanás antes não era Satanás, era Samael, Lúcifer, que se rebela contra o Criador e quer implantar o governo do bem e do mal lá nos céus, da luz e das trevas. E o Criador disse que para Lúcifer bastava a sua luz, e ele não aceitando isso, então ele é expulso dos céus e coloca a terça parte dos anjos contra o Criador. Então a religião oculta tudo isso de nós. Enquanto eu estava na religião, eu não sabia de tudo isso. Eu pensava que só existia um ser contra o nosso Criador, que era o Satanás, o Lúcifer, né? Mas eu não sabia que antes de Lúcifer havia um outro ser do mal que corrompeu este Lúcifer, que esse Lúcifer, ao ver o governo desse segundo Deus, que se chama Terron, esse Lúcifer se agrada desse governo de luz e trevas, do bem e do mal, e queria implantar isso nos céus. E o Criador Yahweh, não aceitando isso, Lúcifer se rebela contra ele, é da onde Lúcifer é expulso. Então na Bíblia a história é muito resumida. Nós vemos que o Satanás, né, que hoje é Satanás, que quer dizer adversário, ele se rebela contra o Criador. Lá em Isaías 14 nós vemos ele falando contra o Criador, que subiria acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Não vemos isso lá? Só que a parte anterior que levou ele a se corromper, a Bíblia não mostra. Mas se nós formos nos apócrifos que não estão inclusos na Bíblia, quando eles traduziram, nós vamos achar lá a história muito mais completa. Então existem muitos livros que não entraram na Bíblia. Mas esse não é hoje o assunto em pauta. O assunto em pauta hoje é sobre o nome do Criador. Então, como eu disse, nós voltarmos um pouco atrás. Todos aqueles que não gostavam do Criador, se nós formos lá no livro de Daniel, né? Que não é Daniel, na verdade é Daniarro, mas vou usar Daniel aqui, que você conhece com mais facilidade. Quando eles chegam na Babilônia, o próprio rei cuida de mudar o nome de Daniel para Beltesazar, o de Ananiá para Sadraque, o de Azariá para Mesaque, entendeu? O de Misaiá para Abednego. Porque cada nome do povo de Israel levava o nome do Criador. E as pessoas que odeiam o Criador, que odiavam desde aquele tempo, não gostavam de pronunciar o nome dele. Por isso, lá no livro de Daniel, no capítulo 3, você vai ver que eles têm os seus nomes mudados. No capítulo 1 também de Daniel você vai ver isso. Que eles têm os seus nomes mudados. Lá no capítulo 3 de Daniel você já vai ver eles com o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas se você for no capítulo 1 de Daniel, você vai ver que eles têm os seus nomes mudados ali, quando eles chegam em Babilônia. Porque os babilônios não gostavam também do nome do Criador, como nos dias de hoje. E as pessoas que traduziram as Escrituras, não gostando também do nome do Criador e sabendo que o Filho levava o nome do Pai, eles ocultam o nome do Filho, ocultam o nome do Pai, dão um título para o Pai de Deus, que quer dizer juiz, e colocam o nome Jesus no Filho e tiram o nome Yahushua. Até porque o nome, o Filho, ele não veio no próprio nome dele. O Filho veio trazendo o nome do Pai junto com o nome dele. Se você ler João capítulo 5, verso 43, você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Ele disse o seguinte: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas se um outro vier no seu próprio nome, a esses vocês receberão. E veio Jesus com o nome próprio, o nome dele, que o povo colocou nas Escrituras, e todos aceitaram, e aceitam de boa o nome de Jesus. Mas eu pergunto, se o Salvador disse que ele veio no nome do Pai, o nome do Pai tem que estar incluído no nome do Filho.
Aí eu te pergunto, onde está o nome do Pai incluído no nome Jesus? Me mostra. Não tem como. Você não acha o nome do Criador incluído no nome Jesus. E eu vou te mostrar aqui nas Escrituras que quando Jeremias falou assim, destruamos da terra a árvore com os seus frutos, com o seu fruto, para que não haja memória do seu nome, essa árvore aqui era o próprio Salvador Yahushua. Aí alguém fala, não, irmão, mas aí está falando de uma árvore, não do Salvador. Eu vou te mostrar que o Salvador é a própria árvore. Vamos em João capítulo 15, que o próprio Salvador mostra isso claramente. João 15, ele diz o seguinte, aqui no Evangelho, na palavra João 15, veja o que diz o Salvador. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Todo galho que não dá fruto, tira e limpa e lança fora. E limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Está vendo aqui? O Salvador dizendo que ele é a videira, ou seja, o pé de árvore, aquela mesma árvore lá que Jeremias está dizendo, e para confirmar, ele está dizendo assim, ó, todo galho em mim que não der fruto. Nós precisamos estar ligados nele, não em uma religião, porque a religião não te liga ao Criador, nem ao Salvador. Então, quando a palavra diz, destruamos da terra a árvore com seu fruto, o povo estava dizendo, aqueles, né, que seriam os doutores da lei, destruamos o nome do Criador, que é o Pai Yahweh, e também o nome do Filho, porque o Filho traz o nome do Pai. Logo ocultando o nome do Filho, o nome do Pai não aparece. Para que não haja memória do seu nome, para que seja apagado da terra o nome do Criador. Tirar o nome dele e colocar um título de Deus. Mas o nome do Criador não é Deus, porque Deus é um conceito que se dá à divindade. Até você vê que lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz o Deus desse século. Ou seja, Deus é um título ou um conceito para a divindade, tanto do mal ou do bem, pode levar esse nome. Então não é o nome do Criador. Em 2 Coríntios 4,4 mostra claro isso aí. O Deus desse século, que é o Terron, ou Belial, ou Baal, ou também o Deus Morte, que será destruído lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Mas vamos aqui à questão. Então o nome do nosso Salvador é Yahushua e não Jesus, porque o nosso pai Yahweh, ele deu o nome dele ao Filho, como muitos dos profetas e dos filhos de Israel, né, Yashurum, que nós aprendemos a chamar de Israel, levava também o nome do Criador. Se nós formos no livro de Números, vamos ler aqui o livro de Números 6, né, Números 6, 27, nós vamos ver claramente aqui, ó, o que é que disse o Criador por intermédio de Moisés, a ordem que ele deu para que Moisés ordenasse ao povo de Israel, ou de Yashuru. 6, versículo 27. Olha o que está escrito. Assim porão o meu nome nos filhos de Israel, e eu os abençoarei. Os filhos de Israel levavam o nome do Criador. Daí o nome de Yashayahu, Emiyahu, que é Jeremias, Yashayahu, que é Isaías, Matitiyahu, que é Mateus, Eliyahu, que é Elias, Daniyahu, que é o Daniel. Eles trocaram todos os nomes. Então o nome Yahu sempre estava no nome dos profetas, dos filhos de Israel. E o Filho do Criador que foi enviado a este mundo, que nasceu na forma de carne, deixou de ser a palavra, mas se tornou carne, como diz João capítulo 1, né, o verso 14, o verbo se fez carne, deixou de ser verbo, deixou de ser palavra, se fez carne e habitou no nosso meio, se tornando carne da descendência de Adão, conforme o Criador fez uma promessa para Adão, lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, que ele viria em 5.500 anos, morreria, derramaria o sangue dele lá no monte do Gólgota, no monte da caveira, derramaria o sangue dele sobre Adão, levaria Adão de volta para o paraíso e também a sua descendência justa, futura. Então, tudo isto foi ocultado de nós nas religiões. Mas se você ler os livros apócrifos, esses que os religiosos dizem que são livros não inspirados por Deus,
mas que na verdade isso é que diz o segmento do catolicismo, que foram eles que traduziram a Bíblia, né? Os romanos, eles que disseram que os livros apócrifos não são inspirados pelo Criador. Mas se não são inspirados, por que a Bíblia então vem relatando sobre eles? O próprio Judas fala a respeito de Enoque. Eis que a respeito deste disse Enoque, vem o Senhor com milhares dos seus separados. Enoque profetizou isso. Você procura no livro da Bíblia, você não acha essa profecia de Enoque. Você vai lá nos livros apócrifos que dizem que não é inspirado pelo Criador e está lá essa profecia de Enoque. E o Judas está falando dessa passagem aqui na Bíblia. Então, como os apócrifos não são inspirados pelo Pai? Mas, infelizmente, as pessoas vão muito pelo que a mídia diz e o que o sistema religioso diz, e as pessoas vivem por pensamentos pré-fabricados. As pessoas não têm tido hoje o trabalho de usar sua glândula pineal para ela mesma pensar, para elas examinarem e ver que o Criador deu a cada um uma mente para examinar, para pensar e não se deixar ser enganado. E as pessoas, infelizmente, comem tudo que se dão a elas e não vão tirar a prova. Não é porque eu estou te falando isso aqui que você tem que crer 100% em mim. Pegue as suas escrituras e examine e vê se exatamente está batendo o que eu estou te dizendo. Seja como os bereanos. A Bíblia diz que os bereanos, o povo de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os tessalonicenses, tudo que Paulo falava, eles tomavam para si e já acreditavam de imediato. Os bereanos, quando Paulo falava alguma coisa, eles iam conferir nas escrituras se aquilo que Paulo estava falando tinha fundamento. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, você tem que dar o dízimo, porque dízimo é dinheiro. Você fala aí, calma aí, deixa eu ver se dízimo na Bíblia, dízimo é bíblico, mas é dinheiro? Deixa eu ver se a Bíblia fala que dízimo é dinheiro. Aí você vai ler lá em Deuteronômio 14, 22. Não, aqui está dizendo que se o lugar que eu fosse levar o meu dízimo fosse longe, que era para eu vender o meu dízimo, mas como é que eu vou vender dinheiro? Se dízimo é dinheiro, como eu ia vender? Então era isso que você tinha que fazer. É isso que temos que fazer. Ver o que as escrituras estão falando e que lideranças religiosas andam nos ensinando, para nós não sermos pegos no conto do vigário. Entendeu, amados? Então, por isso eu estou te dizendo que o nome do Salvador é Yahushua e não Jesus. Por esse seguinte motivo. Porque o nome do Filho tinha que trazer o nome do Pai junto. Nós vemos que em 2 Crônicas 7,14, nós lemos aqui em Números 27, né? Porão o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. Daí, aquela passagem de 2 Crônicas 7,14. Mas se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O nome do povo do Criador levava o nome dele. Yashurum. Entendeu? Iá, que é a abreviação do nome Iahu. Shurum. Yashurum. Que na Bíblia está escrito como Israel. E a abreviação do nome do Criador, o povo do Criador levava o nome do Criador. Por isso eles mudaram o nome também do povo de Yashuru para Israel, para poder tirar o nome do Salvador e do Criador de jogada. Lembra do que lemos em Jeremias 11:19? Arranquemos da terra a árvore com seu fruto, para que não haja memória do seu nome, para que apaguemos o nome do Criador. Essa era a intenção. E eles conseguiram fazer isso por muito tempo. Mas como o nosso Criador não dorme, né? Não dorme, o Salmo 121 fala isso. Não dorme o guarda de Yashurum, o guarda de Israel. Nós vamos ler aqui, em Isaías. Olha só que interessante. O nosso Criador. Isaías 52, versículo de número 5. Em diante ele fala já a respeito disso. Nosso Criador já sabia. Porque ele é o onisciente que tem ciência de todas as coisas. Capítulo 52 de Isaías, verso 5 em diante, diz assim, 52, verso 5. Agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor.
o meu povo, o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Se o nome não é importante, por que o próprio Criador está dizendo que o povo dele saberia o nome dele? Ele não diz aqui, o meu povo saberá quem sou eu ou saberá o meu título. Não. Ele diz, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Tem pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus, sirvo Jesus, e não me importa nome, e Deus também não se importa com isso. Será mesmo? Se ele não se importasse com o nome, por que ele daria ordem para Adão lá no paraíso dar nome para os animais? Ele diria então para Adão, Adão é o seguinte, fiz uma manada de bichos aí, a hora que você quiser comer um bicho aí chifrudo, você vai lá e procura qualquer animal de chifre e mata e come. Ou a hora que você quiser ir lá no mar, lá, pegar um bicho daquele que está lá dentro d'água, lá, você pega qualquer um, não precisa falar nome, seria tudo a rola. Uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira confusão. Mas o nosso Criador, nosso Pai Yahweh, que a Bíblia o chama de Deus, ele é acima de tudo organizado. Veja que primeiro, antes dele criar o homem, ele cria o jardim. Porque o homem teria que comer. Se ele cria o homem antes, o homem ia comer o quê? Então ele faz tudo na sua ordem. E as Escrituras dizem que ele não é de confusão. Está lá na carta aos Coríntios. Se ele não é de confusão, como é que ele ia dizer assim, Adão, fiz uma manada de bicho aí, a hora que você quiser comer um bicho lá do mar, você vai lá e pega qualquer coisa lá, ou manda a sua esposa Eva jogar lá um anzol, uma flecha, pega qualquer ser lá marítimo e come? Não, mas a Bíblia diz que Adão colocou nome nos animais, e tudo que ele chamou, isso foi o seu nome, está lá no livro de Gênesis. Se o Criador se preocupou em dar um nome para o nosso pai Adão, em mandar Adão colocar nome nos animais, você acha que o nome do Criador não seria importante se a própria Bíblia, a Escritura diz que nós devemos ser imitantes do Criador? Se ele tem um nome? Como que o nome não é importante? O importante é só as obras que ele faz. É como se você passasse uma obra assim, tivesse 3 pedreiros trabalhando, e você gritasse, pedreiro! Os 3 iriam olhar. Aí você ia falar, não falei com você, falei com o fulano lá. Aí a pessoa ia dizer, você gritou pedreiro, todos nós aqui somos. Então, tá vendo daí a importância do nome. Aí tem alguém que fala assim, eu sei, mas o Criador ele é onisciente. Quando eu falar Deus, ele vai saber que você está se dirigindo a ele. Ele vai saber, porque ele conhece a tua mente. Mas eu te pergunto, e o Deus desse século? Que não sabe o que você está pensando. E aí? Então, amados, é uma questão a se pensar. É uma questão a se analisar. Para que nós não venhamos ser enganados. Sejamos prudentes. O nome com certeza tem importância. Se não tivesse, nós não veríamos o Salvador e o Criador falando tantas vezes do seu nome nas Escrituras. Ele colocaria assim, eu criei o céu, criei a terra, e do que vocês quiserem me chamar, tá tranquilo, tá de boa. Me chamam aí de qualquer nome que vocês quiserem, entendeu? O Criador, só de título como Altíssimo e nada mais, eterno, e não precisa mais nada. Mas nós vemos ele sempre falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Lá nos 144.000, nós vemos que a Bíblia diz que aquele que tiver o nome do Pai e o nome do seu Filho nas suas testas, como que o nome não é importante? Vamos mais. As Escrituras mostram em Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vejamos o que é que as Escrituras dizem. Filipenses 2, versículo de número 5 em diante. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vocês
disse Paulo para a igreja de Filipos. Igreja que não é templo, tá? Era o povo da cidade de Filipos, que era denominada igreja. Igreja nunca foi um templo de pedra, nem uma denominação, mas uma cidade chamada Filipos, o povo de que cria na promessa que Paulo falava, que o Salvador tinha vindo, morrido no madeiro conforme o Criador tinha prometido. Esse povo deixava de ser gentio e se tornava igreja. Igreja que é um povo, não um templo. Quando você lê a palavra igreja na Escritura, nunca se refere a um templo religioso, mas a um povo de uma cidade. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Yahushua, que sendo em forma de Criador, ou seja, de Yahweh, a mesma forma do Pai, aqui fala Deus, não teve por usurpação de ser igual a Yahweh, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte no madeiro, pelo que também Yahweh o exaltou soberanamente. Olha o que ele vai falar aqui sobre o nome. E deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua é o Senhor, para a glória de Yahweh, o Pai. Agora eu te pergunto uma coisa, se o nome do Salvador é Jesus, me mostra onde encontra o nome do Criador do Universo incluído na palavra Jesus. É o que está dizendo aqui. Eu vou explanar já essa palavra e você vai entender o que é que a palavra está mostrando, que muito tempo dentro das religiões eu lia isso aqui e passava batido e não entendia, porque eu lia com uma visão religiosa, tentando levar tudo para dentro de um templo. E a religião nos cega, como aquele cavalo andando na carroça que bota aquele tapa-olho aqui, que você só olha aquele pedacinho na sua frente, você não consegue ver a amplitude de um tudo, de um todo. Para isso serve a religião, para nos mostrar só aquele pedacinho que eles querem que nós vejamos. Não ver as coisas por uma amplitude, entendeu? Como se fosse uma tela de TV full, né, completa, widescreen, a tela inteira, né, tela cheia. Você não consegue ver com a tela cheia quando você está na religião, mas quando você sai, a visão sua se amplia, você vê de maneira clara as coisas, porque é o Espírito do Pai que te revela e te mostra, conforme diz lá no Evangelho de João, que não necessitaríamos, né, de que alguém nos ensinasse, porque o próprio Espírito do Pai que nos daria entendimento. Ele hoje me tem dado esse entendimento, e há muitos dos irmãos que servem ao nosso Salvador Yahushua e que abriram mão de religiões. Então nós vemos aqui Paulo dizendo para os filipenses o seguinte, que Yahweh exaltou a Yahushua, que é o Filho, e deu a Yahushua um nome que está sobre todos os nomes. Aí eu te pergunto, qual é o maior nome que existe no universo? Seria o nome de um padre, de um papa, de um pastor, de um jogador de futebol, de um artista ou de um cantor famoso, por mais rico que ele seja? Esse seria o maior nome no universo? Ou seria o próprio nome do Criador de todas as coisas do universo? O maior nome que existe no universo é o nome de quem criou o universo, de quem criou todas as coisas. Então nós vemos que o Criador dos céus e da terra, ele tem um nome. E é o nome que está sobre todo nome. E ele põe esse nome e dá ao seu filho quando o seu filho vem à terra. Aí eu te pergunto, se o nome do Salvador é Jesus, aonde é que está o nome do Criador dos céus e da terra incluído no nome Jesus? Me mostre, se é que você pode. Porque você não acha, não tem. Mas como eu já disse, João 5,43, ele disse, eu vim no nome do meu Pai. Ou seja, ele não tinha um nome próprio dele, mas ele era chamado pelo nome do Pai. Assim como os filhos de Israel eram chamados pelos nomes do Pai, tinha o nome do Pai incluso nos seus nomes, a cidade Yahushalaim era chamada também pelo nome do Criador, Yahushalaim. O próprio Filho veio trazendo e revelando também o nome do Pai, Yahushua, ou Yahushua. O termo Shua quer dizer salva,
ou salvação. Yahu, o nome do Pai, Shua, salvação. Então Yahu, Shua, Yahu salva. Ou também salvação de Yahu, ou Yahushua também. Você pode colocar a sílaba tônica, sei lá, no Shua, Yahushua ou Yahushua. Entendeu? As duas pronúncias estão corretas. Yahushua ou Yahushua, tanto faz. Salvação de Yahu, ou Yahu é salvação, ou Yahu salva. Então quando alguém dizia, Yahushua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, é o caso lá de Timeu, né? O filho de Timeu, Bartimeu. Yahushua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava dizendo, salvação de Yahu, tenha misericórdia de mim. É o que ele estava dizendo. Então, quando a Bíblia diz aqui, que Paulo falou, que Yahu deu ao filho dele um nome que era sobre todo nome, Yahu pega o seu próprio nome, Yahu, e dá para o filho. Ou seja, ele veio na terra com o nome de Yahushua, Yahushua, salvação de Yahu. Esse é o nome do Salvador, contendo o nome do Pai incluso nele. Está entendendo, queridos? Por isso o nome Yahushua, não Jesus. E não estou falando isso aqui para perseguir você, que é religioso, de qualquer credo religioso, seja você judaico, muçulmano, evangélico ou católico, não importa, espírita. Porque religião é religião, qualquer uma não faz parte do Criador. É só para poder enganar pessoas e tirar elas do verdadeiro foco, que é seguir ao Salvador. Por exemplo, quando nós deixamos de seguir uma instituição religiosa evangélica, pessoas falam assim, fulano de tal agora é um desigrejado. Mas eu te pergunto, é um desviado. Aí eu te pergunto, em João capítulo 14, verso de número 6, o Salvador Yahushua diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí eu te pergunto, se eu sou um desigrejado, como é que uma igreja pode ser o caminho para a salvação se o Salvador está dizendo que ele é o caminho? Então não tem como uma pessoa ser desigrejada, porque igreja não é templo. Igrejas são pessoas, e não qualquer pessoas, mas pessoas europeias, os branquinhos, descendentes de Jafé, os jafetitas, os que não faziam parte dos askenazes, mas aqueles que criam na promessa que Paulo e os apóstolos pregavam, deixavam de ser gentios e se tornavam igreja do Salvador. Isto é a igreja. Do grego eclesia, chamados para fora da religião. Haja vista que o que predominava era a religião judaica. Então, eclesia, o Salvador estava chamando o povo de dentro da religião para fora, para seguir ele cá fora. Até porque ele diz assim, olha, o semeador saiu a semear e quando o pai de família dormiu, veio alguém também e semeou o joio no meio do trigo. Crescendo eles, o joio começou a sufocar o trigo. Aí alguém perguntou, Senhor, tu quer que arranquemos o joio? Ele falou, não arranque, porque se vocês arrancarem o joio, vai arrancar o trigo também junto. Deixe que na consumação dos séculos virá a cega, na hora de cegar, colher, na hora da colheita, se tirará o trigo, se ajuntará no celeiro, e o joio se lançará no fogo e queimará. Os discípulos não entenderam, falaram, Senhor, mas como assim? O que é o campo, o que é o joio, o que é o trigo? O Salvador Yahushua disse, olha, o campo é o mundo, o joio simboliza os filhos do maligno, e o trigo os filhos do reino. Então, querido, essa história de que os religiosos dizem que aquele que está dentro de uma igreja, de um templo religioso, e vive fazendo coisa errada, ele é um joio, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que o campo, a Bíblia nunca diz que o campo é uma igreja, um templo religioso. A Bíblia diz que o campo é o mundo no seu total, na sua totalidade. E os filhos do reino são aqueles que são justos, que fazem o que é correto aos olhos do Pai neste mundo. Porque o Salvador diz que ele te envia como ovelhas no meio de lobos. Ele não diz que te enviaria como ovelha dentro de um templo religioso, mas ovelhas no meio de lobos.
aqui no mundão. E aqui no mundão que você vai ver pessoas estrupadores, assassinos, beberrões, prostitutos. É tudo aqui no mundão. No mundo existe de tudo. O mundo é o campo. E aqui no meio está os filhos do maligno, que anda fazendo maldade, praticando tudo quanto é tipo de coisa ruim, e que não querem voltar o seu coração para a verdade. E tem aqueles que optam pela justiça, pela verdade, pelas coisas certas e corretas das Escrituras, sem precisar frequentar um templo religioso. Então nós nunca vamos achar aqui na Escritura dizendo que joio é aquele que está dentro da igreja, que fuma um cigarro, que bebe. Não. Até porque a igreja não é templo. Igrejas são os descendentes de Jafé, os europeus. Então, amados, a Bíblia nunca está se referindo à igreja como um templo ou uma denominação. Dizer que a pessoa que não frequenta um templo religioso, que ela agora é uma desviada. Porque o caminho não é um templo religioso. O Salvador mostra claramente aqui no capítulo 14 de João. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai direto ao Salvador. É como se tivesse uma empresa que tivesse precisando de funcionários para trabalhar. E tivesse uma firma terceirizada que terceirizasse serviço para aquela empresa. Aí o salário da empresa fosse um salário de 10 mil. E se você entrasse pela empresa, pela firma terceirizada, o salário seria de R$1.000. Eu te pergunto, você tendo uma forma honesta e justa de você entrar direto naquela empresa, ganhar um salário de 10 mil sem você defraudar ninguém, você iria pegar um atalho em uma firma que comeria R$9.000 do seu salário e só te dava R$1.000? Ou você iria direto à empresa e fichava lá e ganhava os 10 mil? Me responda. Isso sem fazer falcatrua. Se a empresa te desse uma opção de você entrar direto nela, é lógico que você iria direto na empresa. Você não iria terceirizar serviço tendo uma condição de entrar direto na empresa e ganhar o seu salário de 10 mil. Assim somos nós em respeito ao nosso Salvador Yahushua e a nossa salvação. Quando nós podemos ir direto a Ele, falar com Ele aqui na nossa mente, no nosso secreto, como diz Mateus 6,6, vós quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Se você tem essa opção, você precisa terceirizar serviço, procurar um líder religioso, ir a um templo religioso para ele orar por você, falar com você ou por você ao Criador, para o Criador te ouvir. Isso significa você terceirizar serviço. Ao invés de você poder ir direto na firma, você está procurando, na empresa, você está procurando firma terceirizada para terceirizar trabalho para você. Quando você deixa de seguir diretamente o Criador e o Salvador pela palavra deles e procurar um líder religioso para ser a sua cobertura espiritual, que não existe. Um homem pecador igual a você, igual a mim, não pode ser sua cobertura espiritual, porque ele peca igual você peca. Eu peco igual você peca, eu não posso ser a sua cobertura espiritual. Eu posso ser alguém que te oriente à luz da palavra, mas cobrir você espiritualmente, só o Espírito do Criador pode fazer isso. Ele é a tua cobertura espiritual. Se você crê na morte do Salvador no madeiro, 100%. Então, amados, esta é a palavra que eu quero deixar para você aqui. O nome do Salvador é Yahushua, não Jesus. Porque mostra claramente aqui, ó. O nosso pai Yahweh deu ao filho dele um nome. Olha só que diz, um nome que está acima de todos os nomes. E o único nome que está acima de todos os nomes só pode ser o nome do Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo. Ele pega o próprio nome dele e dá ao seu filho. Por isso, Yahweh dá o seu nome para o filho Shua, Yahushua, Yahushua é o nome do Salvador. Está entendendo? Mas aí as pessoas com raiva do nome do nosso Criador, do nosso Salvador, para ocultar, para poder Ra-Satã conseguir fazer o que ele sempre quis fazer, ele usa pessoas para ocultar o nome do Criador aqui na Escritura. E não foi só isso. Você vê que lá em Mateus capítulo 11, 28, verso 11 em diante, você vai ver que lá já começam ocultando a morte do Salvador. Quando os soldados chegam no templo, que falam para os sumos sacerdotes, olha, nós estávamos lá tomando conta do corpo do Salvador que morreu e ouvimos um grande tremor quando fomos olhar na porta do sepulcro. A pedra estava removida e o corpo não estava lá. Estava lá.
O que os sacerdotes falam para os soldados? Ó, vem cá dentro do escritório. Abriu lá o baú, desfolhou muito dinheiro, muita grana, pagou os soldados e falou, ó, vocês vão pregar mentira. Vão inventar uma história de que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo do Salvador. Porque se essa verdade chegar no ouvido do povo, muito mais gente vai crer no Salvador e a fonte do nosso lucro, ó. Desde lá a religião está de olho no dinheiro, amado. Começa em Mateus 28, versículo 11 em diante. Deixa eu até conferir aqui. É bom a gente dar uma conferida. Mateus 28, verso 11 em diante, que diz aqui o seguinte: E quando iam alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes. Quem eram os príncipes dos sacerdotes? Os líderes religiosos da época, que ainda se encontram aí hoje, com seus grandes e mega templos, aparecendo nas mídias televisivas. Essa mesma renca continua ainda nos dias de hoje, simplesmente com interesse no seu dinheiro. E veja que aqui rolava o que? Muito dinheiro. Sempre foi o dinheiro. Ocultar o nome do Salvador por causa de dinheiro. Pregaram mentira sobre a ressurreição do Salvador por causa de dinheiro. E ainda hoje ocultam o nome do Salvador por causa de dinheiro. Continua. Entendeu? Dizendo que dízimo é dinheiro. Para você ir lá fazer a campanha de 7 dias, levar o teu envelope. Tudo hoje é dinheiro. O dia que eu entendi isso, eu falei no templo onde eu me denominava pastor, a partir de hoje nunca mais eu peço dinheiro aqui como dízimo. A partir de hoje, quem quiser vir aqui vai ouvir a palavra como ela tem que ser falada, mas ninguém quis, né? O povo preferiu procurar o lugar que continuasse ensinando mentiras. E se eu descobrir a verdade, eu jamais vou continuar ensinando mentiras. Sei que com isso eu arrumei muitas inimizades, muitos viraram as costas para mim, mas o mais importante, que é o meu Salvador, tenho certeza que este não virou e não virará as costas para mim. E por isso me encontro aqui hoje falando a respeito dele. Então os principais dos sacerdotes disse todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com anciãos. Está vendo que congregar significa reunir, não ir para um templo. Congregados eles, ou seja, estando unânimes no mesmo pensamento. Congregar é estar unânime no mesmo pensamento. Não ir a templo. Deram conselho entre si e deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, Mateus capítulo 28, verso 13, já que eu estou lendo. Vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós, o furtaram, ou seja, roubaram o seu corpo, dizendo que tinham roubado o corpo do Salvador. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos. Fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito até os judeus até o dia de hoje. Ou seja, até o dia que eles falaram ou que traduziram essa escritura, e até nos dias de hoje que nós estamos vivendo ainda se falam isso. E essa mentira ainda prevalece. Hoje não só da ressurreição, mas também do nome que eles ocultaram. Mas o nosso Pai disse, o nosso Criador Yahweh, o meu povo saberá o meu nome. E por isso que o nome dele tem sido revelado nesses últimos dias. Ok? Por isso o apóstolo Paulo falou aqui. O Criador deu para o Filho dele um nome que é sobre todos os nomes, para que sobre este nome venha se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua venha confessar. Então, por isso, é que nós tiramos a prova de que o nome do Salvador não é Jesus, mas Yahushua. Porque ele traz o nome do Pai junto com o seu próprio nome. Yahu, o nome do Pai, Shua, salvação. O Filho não tem um nome próprio, mas ele traz o nome do Pai, para se cumprir o que está escrito aqui em Filipenses 2,9. O Pai deu a ele um nome, que é sobre todos os nomes. Ou seja, o próprio nome do Pai, o Pai pega e dá também ao Filho. Como ele deu para
Elias, né? Eliarro, Daniel, Daniarro, levava o nome do pai, e ele dá também esse nome ao filho. Ao filho vem com o nome de Iarro Shua, salvação de Iarro. Então eu quero deixar para você essa palavra nessa tarde, e que você medite nas Escrituras, examine-as e não se deixe ser enganado por religiões, ok, amado?